Olá, pessoal. Eu sou a professora Eliane Vieira, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou falar sobre a predicação verbal. Estamos na aula de número 6 e a predicação verbal, ela tem a ver, obviamente, com a sintaxe. Agora, o que é a predicação verbal? Predicação verbal é a propriedade que um verbo tem de ser classificado em transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Então, o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que exige um complemento, ou seja, ele não tem um sentido completo, mas esse complemento ele precisa ser sem preposição obrigatória. Então, o verbo transitivo verbal, ou o verbo transitivo direto, exige um complemento verbal, obviamente, e esse complemento não tem uma preposição obrigatória. Vejamos os exemplos, ó. Trouxemos os cadernos. Amamos chocolate. Então, vamos ao primeiro exemplo. Trouxemos os cadernos. O verbo trazer, como é que a gente vai saber se ele é transitivo direto? Vou fazer simplesmente aquele esqueminha que a gente aprendeu desde o jardim de infância, vamos dizer assim. Quem traz, traz alguma coisa. Ó, quem traz, eu vou colocar aqui para você. Quem traz, traz alguma coisa. Repare que alguma coisa, esse alguma aqui é um pronome e não há uma preposição. É diferente de quem precisa, precisa de alguma coisa. Aí aparece a preposição de. Então, esse objeto é um objeto que precisa de alguma coisa, um objeto preposicionado. No nosso caso aqui, quem traz, traz alguma coisa. Repare que o alguma coisa, que é o complemento, não apresenta uma preposição. Se não apresenta a preposição e os cadernos é o complemento verbal do verbo trazer, então os cadernos é o objeto direto. Vou colocar aqui em cima para vocês. Os cadernos é o objeto direto, portanto, o verbo trazer é um verbo transitivo direto. Vejamos o outro exemplo, ó. Amamos chocolate. Vou fazer a mesma pergunta, ó. Quem ama, ama, de novo, ó, alguma coisa. Alguma coisa ou alguém. Só que aqui no meu caso, chocolate é coisa, né? Objeto. Então eu falo quem ama, ama alguma coisa. Repare que, de novo, não apresentou a preposição, não apareceu a preposição obrigatória, levando à conclusão de que o verbo amar é um verbo transitivo direto e chocolate é o objeto direto, porque não há presença de preposição. Vejamos que agora, com o verbo transitivo indireto, é diferente, ó. É um verbo que exige complemento, porém com a preposição obrigatória. Vejamos os exemplos. Gostou do espetáculo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Opa, agora apareceu o de aqui, que é uma preposição. Se apareceu a preposição de, eu concluo que o objeto indireto é um objeto, é um complemento verbal preposicionado. Então, repare que gostou do espetáculo. Esse do aqui é o que? A presença da preposição de mais o artigo definido masculino o, concordando com o espetáculo. Quem gosta, gosta de, ó, verbo transitivo indireto, e do espetáculo é o objeto indireto. Repare que eu não poderia jamais falar gostou o espetáculo. Seria algo inadmissível em relação à predicação e regência também. Vamos ao outro exemplo. Quem precisa, precisa, ó, de alguma coisa. Apareceu novamente a preposição. Preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Preposição obrigatória, porque eu não poderia falar precisa-se estagiários.
Então, verbo transitivo indireto. E D, estagiários, objeto indireto, ó, presença da preposição. Bem tranquilinho, né? Agora, existem verbos que precisam de dois complementos. Até aqui nós vimos o transitivo direto e transitivo indireto, um complemento para cada um desses verbos. Um preposicionado, que é o transitivo indireto, e o sem preposição, que é o transitivo direto. Agora, o transitivo direto e indireto, como o nome já sugere, ele exige dois complementos. Que tipo de complemento? Um direto, ou seja, sem a preposição, e outro indireto, ou seja, com a preposição obrigatória. Então, vejamos os exemplos. Ó. Pedir ajuda ao professor. Então, agora, a brincadeirinha vai ser assim, ó. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Opa, repare que este a aqui é a preposição antes de alguém. Porque alguém é um pronome. Então, o pronome ele não tem essa estrutura de ser masculino ou feminino. Então, isso aqui é a preposição. Quem pede, pede alguma coisa. O que eu pedi? Ajuda. Então, esse alguma coisa não está preposicionado. Então, o ajuda é o objeto direto. Então, vou botar aqui verbo transitivo direto. Opa, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Um espaço. Pedir ajuda. Ó, a coisa pedida é o objeto direto, sem preposição. A quem que eu pedi ajuda? Ao professor. Objeto indireto. Por quê? Está preposicionado. Onde está essa preposição, professora? Aqui, ó. Esse a é a preposição. Então, aqui eu tenho a preposição a, mais o artigo definido, em concordância com o substantivo masculino professor. Vamos a outro exemplo. Verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, aconteceu a mesma estrutura de cima, ó. Tem um a que é a preposição, antes do pronome, indefinido. Então, o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto, pede dois complementos. O que eu dei? O caderno, objeto direto, por quê? Não há uma preposição, aqui somente há o artigo masculino singular, concordando com o substantivo também masculino singular. Eu dei o caderno a quem? Ao dono, objeto indireto. Por quê? Porque aqui eu tenho a presença da preposição a e depois o artigo masculino também singular, concordando com o substantivo dono. Então, quem dá alguma coisa a alguém, dei o caderno ao dono. Agora, o verbo intransitivo é diferente. É um verbo que não exige complemento. Ele é um verbo que, por si só, já apresenta o sentido completo. O bebê sorriu, ó. Veja que eu não preciso colocar mais nada aqui além do verbo sorrir. Então, quando eu tenho um verbo com sentido exato, com sentido completo, eu chamo de, ou classifico, como verbo intransitivo. Embaixo, ele chegou. Então, ó, parou a frase aí, ele chegou. Agora, se eu falasse assim, ó, ele chegou com Maria, se com Maria é a circunstância, portanto, um adjunto adverbial de companhia. Mas veja que a frase tem sentido completo. Ele chegou. Diferente, aqui em cima, ó, se eu falar assim para você, ó, trouxemos, obviamente você vai me perguntar o quê? Aí eu vou ter que completar os cadernos. Embaixo, ó, gostou. Só falo isso, ó, gostou. É óbvio que você também vai me perguntar, gostou de quê? Do espetáculo. Então, aqui não há sentido completo e aqui também não. Diferente do verbo intransitivo. Ele chegou, já basta. Como ele chegou, o horário que ele chegou, com quem ele chegou, já é uma circunstância, ou seja, a fofoca da história. Então, não precisa de um complemento, o verbo intransitivo. E o verbo de ligação
é aquele verbo que liga o sujeito a uma característica. Então,